Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à disciplina de Sistemas Digitais. É uma das disciplinas optativas deste semestre. Eu, originalmente, quando eu tinha montado a matéria, eu tinha feito para 4 semanas, só que com os ajustes que foram feitos no calendário acadêmico, acabou reduzindo para 3 semanas. Então, o conteúdo que estava programado, que estava previsto para a última semana, eu gravei, né? Eu acho que ele já está disponível para vocês lá no AVA, né, na página da disciplina. Dessa parte da matéria, vocês não vão precisar fazer nenhuma atividade, tá? Porque a atividade que estava prevista eu fiz durante a gravação, mas ela vai cair na prova. Tá? Não é porque não tem atividade que não vai ser cobrado em prova, tá? Dos conteúdos que nós vamos ver hoje e nas 2 próximas semanas, vai ter atividade normal, né, para vocês fazerem, né? Só já para, né, começar a contextualizar, eu não estou mais vendo vocês na lá no, né, na transmissão. Então, qualquer pergunta que eu fizer, um de vocês responde por áudio. Vocês estão vendo aqui a minha tela do PDF? Sim, Sim? Então, aqui era o material que eu tinha montado, tá? Para vocês ele está particionado, né? Foi disponibilizado para vocês capítulo por capítulo, né? Então, é a nossa disciplina de sistemas digitais, tá certo? As informações, né, que estão disponíveis no AVA, né, ela começou ontem, né, dia 28/7, vai até agosto, né, a nossa disciplina, contando com aulas, né, toda terça-feira às 7h30. O primeiro capítulo é essa semana, né, vai até dia 4 de agosto. Como vocês chegaram a ver a ementa da disciplina, o que está previsto lá no PPC do curso? sim, Então, vocês viram que é uma disciplina, tem bastante coisa, né, que estava prevista, só que eu preferi, quando eu montei, né, a matéria, cobrar de vocês as partes iniciais da matéria, né, a parte principal, né, que é a parte que sem ela o restante vocês não conseguem entender, né, não tem como dar continuidade, né, falar sobre contadores, registradores e outras coisas. Então, eu montei a disciplina usando esse livro aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aqui bem para vocês, ó. Livro de Sistemas Digitais do TOT. Esse daqui é a 10ª edição. Tem edições mais novas dele, tá bom? Tem também o livro, por exemplo, do Floyd, de circuitos, acho que é Sistemas Digitais também o nome, um livro muito bom. Existem outras bibliografias muito boas também sobre o assunto, mas eu acredito que as duas principais sejam essas, né? A do Totti e a do Floyd. São os livros principais, pelo menos para cursos de engenharia elétrica, eletrônica e por aí vai, tá bom? Então, eu dividi a matéria da seguinte forma. Então, nessa primeira semana, né, que é a aula de hoje, a gente vai falar sobre sistema de numeração, né? Então, a gente vai rever o que seria a numeração decimal, né, a base decimal. A gente vai discutir ela de uma forma um pouco diferente,
né, para quando a gente for falar do binário, da base binária, octal e hexadecimal, elas façam sentido, né? Vocês consigam compreender como montar a sequência de números. Vamos ver também como converter entre elas, né? Então, por exemplo, de binário para octal, de decimal para hexadecimal e assim por diante. Na segunda semana de aula, a gente vai introduzir a ideia de circuitos lógicos, né, os componentes básicos dele, né? Assim como para um circuito elétrico, a gente tem fonte de tensão, fonte de corrente, fontes vinculadas ou dependentes, resistor, capacitor, indutor e outros componentes como diodo, transistor. O circuito digital também tem os seus componentes, né? E esses componentes são chamados de portas lógicas. Então, a gente vai ver nessa disciplina quais são essas portas lógicas. Existem três principais, né? Que são as primeiras que as três primeiras que a gente vai ver. E para elas, a gente vai, no material já consta, né, esses circuitos, mas a gente vai emular, através de um circuito eletrônico, o comportamento dessas três portas lógicas principais. Então, a gente vai ver em simulação, né, eu vou mostrar aqui para vocês lá na aula da semana que vem. A gente vai simular o circuito eletrônico, que emula o comportamento de uma porta, e vamos mostrar junto essa outra porta lógica funcionando. A gente vai ver que, de fato, aquele circuito mostra bem como que essa porta se comporta, né? Vamos ver como combinar esses circuitos, né? A gente vai ver que a saída desse circuito ela é montada, né, ela é feita por meio de uma combinação, né, das variáveis de entrada, né, que a gente vai chamar depois de expressão lógica do circuito, tá bom? E esse conteúdo que a gente vai ver na semana que vem, ele é a base para o material do capítulo 4 que está lá gravado, tá bom? Então, depois que a gente tiver essa aula, se vocês quiserem assistir o vídeo referente ao capítulo 4, podem ficar à vontade. A terceira semana de aula, né, o nosso terceiro capítulo, o tópico que eu julgo ser o mais interessante de todos, né, o mais bonito, que é a parte de álgebra booleana, né? O que seria isso, né? A álgebra booleana é um conjunto de pequenos teoremas, mais dois teoremas chamados teoremas de De Morgan. Eles compõem, então, uma família de teoremas que ajudam a gente a minimizar o tamanho da expressão lógica do circuito digital e, consequentemente, nos ajuda a diminuir o tamanho do circuito. Então, vamos fazer um paralelo com os circuitos elétricos, né? Sei que vocês ainda não tiveram essa disciplina, mas lá em circuitos tem uma coisa que se chama teorema de Thevenin e teorema de Norton, né? Eles basicamente servem, você tem um circuito muito grande e você quer reduzi-lo, né? Então você consegue, olhando pelo teorema de Thevenin, você consegue pegar um circuito muito grande e reduzi-lo a uma fonte de tensão, insere como uma resistência. Agora, se a gente estiver olhando pelo teorema de Norton, a gente vai reduzir esse circuito para uma fonte decorrente e, paralelo com ela, uma resistência equivalente, né? E aí, esses dois novos circuitos, que é uma fonte com uma resistência, eles também emulam o comportamento
do circuito original, né? Então, a gente pode acoplar nessa nova cara do circuito um resistor, um capacitor, uma bobina, seja lá o que for, né? E a gente vai lá e estuda ele. Então, esses teoremas de Thevenin e Norton ajudam a gente a pegar um circuito elétrico muito grande e torná-lo menor, mais fácil de ser estudado. A álgebra booleana, né, os teoremas booleanos, os teoremas de De Morgan, nos ajudam a fazer a mesma coisa, só que para o circuito digital, né? A gente vai ter uma expressão grande para esse circuito e a gente consegue reduzi-la, deixando a análise mais fácil, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar, referente aqui ao nosso capítulo 2, vocês, lá no começo do curso, vocês tiveram a disciplina de fundamentos da matemática, correto? Hein, pessoal? Sim. E lá vocês viram uma coisa chamada tabela verdade, né? Vocês montavam lá com verdadeiro e falso, montavam ali algumas tautologias. Vocês viram isso lá, não viram? Pessoal, Sim, professor. então, isso vai ser útil aqui, no capítulo 2, tanto para o 2 quanto para o 4, né? A gente vai rever essas coisas, só que numa outra linguagem, num outro formato, né? Ao invés da gente falar em verdadeiro e falso, a gente vai usar os números no formato binário, né? Em zeros e uns. Aí a gente vai lá e vai montar a tabela da verdade, ou tabela verdade, como vocês preferirem, para cada um desses, cada uma dessas portas lógicas, tá bom? Bom, e por fim, né, o capítulo 4, a gente vai introduzir ao mundo dos flip-flops, né? O flip-flop, ele é uma combinação de portas lógicas, né? E aí a gente vai ver, tá lá no vídeo, chama LET. A gente vai ter, são dois tipos, e que são a base para entender flip-flop. Daí existem vários modelos, por exemplo, flip-flop JK, tipo D, entre outros. Tá bom? Então, o método de avaliação, né, o tradicional, né? A primeira atividade que vocês vão fazer, que é referente à aula de hoje, ela vale no máximo 2 pontos. As outras duas atividades, 3 pontos cada, tá bom? Alguém perguntou alguma coisa? Totalizando aí 8 pontos. Aí vocês vão ter uma prova regular para fazer, também valendo de 0 a 8 pontos. Vai ter o cálculo da média parcial de vocês, vai ser uma média aritmética simples das atividades que vocês vão fazer com essa prova parcial. Com essa prova regular, perdão. Aí, se vocês atenderem os requisitos, perdão. Aí o cálculo da média final vai ser essa média parcial, mais a nota que vocês vão receber do seminário integrador, que vai de 0 a 2 pontos. A média final sendo maior ou igual a 5, e vocês atendendo também o critério da presença, vocês estão aprovados. Caso contrário, tem uma prova de recuperação. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor. Tudo tranquilo? Então, aqui só a parte burocrática do curso. Então, vamos lá. Então,
a gente vai começar aqui o nosso primeiro capítulo, né, sobre sistemas de numeração. Alguém aqui já tem alguma familiaridade com eletrônica digital, alguma coisa? Com eletrônica analógica? Não, eu não. Bom, então vamos Eu dar também não sei nem para início. onde vai. Desculpa, não entendi? Eu também não sei nem para onde vai. Beleza. Tem mais alguém na sala além de vocês dois? Bom, então vamos começar aqui, pessoal. Então, eu montei aqui o nosso material. Então, essa parte inicial aqui é só um resumo do que eu já falei nesse primeiro parágrafo. Então, vamos começar aqui. Então, o circuito analógico, né, como eu falei agora há pouco, ele tem lá uma fonte de tensão, vai ter resistor, capacitor e outras coisas. E aí, o objetivo normalmente é a gente querer encontrar uma tensão, uma corrente, alguma coisa lá no circuito. Agora, no circuito digital, será que a gente também tem essa figura de tensão aparecendo lá, uma forma de onda, né? Porque se a gente for pensar, deixa eu mudar aqui, por exemplo, vamos desenhar aqui. A gente está acostumado, por exemplo, lá num circuito elétrico convencional, a gente tem aqui o tempo e aqui, por exemplo, a tensão. E aí tem lá, vamos supor, uma tensão senoidal passando ali pelo circuito, né? Ela vai ter um valor máximo, vai ter um valor que a gente chama valor médio quadrático e outras coisas lá. Mas e lá no circuito digital? Como que será que as coisas normalmente acontecem? Ou como que a gente espera que as coisas sejam, né? Que seria o mundo do circuito analógico. Quando a gente sai do mundo analógico para o digital, algumas coisas precisam ser feitas, né? Não é simplesmente eu pegar esses componentes dos circuitos lógicos que eu falei para vocês, as portas lógicas, e sair colocando, soldando numa placa de circuito impresso e colocando um gerador de sinais lá de forma aleatória, né? Por exemplo, alguém aí tem experiência com música? Tocar algum instrumento ou cantar? Nada. Nada? Bom, mas vocês costumam ver, por exemplo, guitarrista, eles utilizam muito a pedaleira, certo? Para fazer distorções, para fazer algumas alterações no som, Sim, correto? sim. O que acontece, né, tá lá o músico, ele tá com a pedaleira conectada lá no instrumento, aí vem um sinal desse tipo aqui, lá sendo gerado, né, indo para a pedaleira. E aí lá dentro tem todo um circuito digital que vai fazer um tratamento nesse sinal, né? Isso daqui, né, a gente costuma chamar de sinal, tá bom?
E aí esse sinal pode ser do instrumento musical, a minha voz, por exemplo, né? Eu estou falando aqui da minha casa, ela está sendo captada pelo microfone do meu notebook. O, é, Depois que ela é captada pelo microfone, é enviado um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, ele passa por uma estrutura que se chama de amostrador, né? Ele vai passar por um amostrador, e daí ele vai para toda uma parte de processamento e ele é enviado e vocês ouvem aí, na casa de vocês, né? Ele é enviado, aí ele volta a passar para esse formato aqui, e aí vocês escutam aí na casa de vocês. Essa história aqui de amostrar, ele vai fazer o seguinte, né? O que ocorre, né, no fundo, é o seguinte, olhem só. A página. Vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que a gente tem aqui esse seno aqui. O que acontece se eu cortar ele na metade? Assim, eu vou ficar com metade desse ciclo para um lado e a outra metade para o outro, tudo bem? Se eu juntar os dois de novo, eu recupero ele como ele era antes, sim ou não? Sim. Aí o que vai acontecer? Né? A gente está com esse ciclo positivo aqui e com um ciclo negativo aqui. Agora, vamos cortar de novo na metade cada um. Então, eu cortei na metade esse daqui e na metade esse daqui. Aí é como se a gente tivesse um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui e o resto do quarto aqui. E aí, vamos continuar. Vamos cortar na metade esse um quarto, esse e esse. Vocês concordam comigo que daí a gente vai ter 8/8 desse sinal original aqui? Né? Cada pedacinho a gente vai cortando na metade. Né? Aí, isso é o que eu chamei de amostrar. Né? Tem lá um circuito que ele vai pegar e vai fatiar esse sinal. Né? E esse fatiar, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Por que ele não pode ser? Porque depois que ele é fatiado, que ele é tratado, para que vocês possam me ouvir aí, o sinal ele tem que ser recuperado, correto? Ele tem que ser montado de novo do jeito que ele era, para que vocês possam me ouvir de forma clara, sem nenhuma distorção, sem perder nenhuma informação, correto? Vocês concordam comigo? Sim. Sim? Então, essa ideia é você amostrar. E para isso, né, tem que obedecer uma coisa que, se vocês quiserem fazer depois a disciplina de sinais e sistemas, vocês vão ver que existe lá uma teoria que diz que tem lá uma frequência que você vai amostrar, né, chamada frequência de Nyquist, que ela tem que ser maior do que 2 vezes a frequência do seu sinal. Então, vamos supor que isso daqui seja de 1 Hz. Então, eu tenho que, na pior das hipóteses, eu tenho que fatiar numa frequência de 2 Hz ou maior. Vamos supor que eu vá fatiar em 4 Hz. Isso quer dizer que eu estou fazendo
4 ciclos por segundo, né? Ou seja, a cada 1/4 de segundo, eu estou pegando um pedacinho desse sinal, que seria esse desenho aqui, né? Eu tenho 1/4 de segundo aconteceu aqui, mais 1/4 de segundo aconteceu aqui, mais 1/4 de segundo aqui, perdão, fiz besteira aqui. 1/4 de segundo aqui e o resto do 1/4 do segundo para cá. Mas por que eu estou falando essa loucura toda aqui para vocês? Porque o que nós vamos fazer nessa disciplina, né, o que a gente vai começar a aprender aqui, é para tratar exatamente esse mundo aqui, né? De você pegar um sinal que a gente chama ele de contínuo, né? Pode ser, por exemplo, o sinal da minha voz, o sinal de uma guitarra, pode ser num elevador, quando você aperta o botão para ir para um determinado andar, ele vai sofrer uma coisa que se chama de discretização, que é basicamente você tornar uma coisa contínua em discreta, que é você realmente pegar pedacinhos pequenos disso daqui para depois você conseguir reconstruir ele de alguma forma, né? Mas vocês não precisam se preocupar com isso daqui agora, eu só estou falando para dar uma contextualizada. Porque olhem só, no mundo contínuo, né, que é esse mundo daqui, qualquer valor é aceitável. 0,1, meio, 1, 1000, 1114, qualquer coisa é aceitável. Porém, aqui no mundo digital, não. Né? Nesse mundo, só é aceitável a gente usar 0 e 1. São só esses dois números que acontecem. E eles, né, recebem o nome de bits, né, que é o nome dessas entidades, tá bom? E eles geralmente são uma representação, eles representam, né, uma codificação de um sinal original. O sinal original pode ser esse cara daqui. E aí a gente pode ter uma codificação em termos de zeros e uns desse cara daqui, que é a gente amostrar esse cara, a gente torná-lo discreto, para ele ser tratado por um computador, por alguma coisa. Tá bom? Bom, então, esses dois estados possíveis a gente chama de nível lógico 0, nível lógico 1. Podemos também chamar de níveis de tensão alto ou baixo, né? Esse desenho aqui tá bem nítido aí para vocês, esse gráfico? Sim. Sim? Melhorou? Sim? Ou piorou? Melhorou. Melhorou? Então, esse gráfico, imagina que aqui é como se fosse o eixo do tempo, aqui o eixo da tensão. O que a gente chama de nível lógico baixo, nível lógico zero, perdão, ou nível de tensão baixo, é essa parte daqui, né, que está em roxo, e aí vai estar dentro de uma faixa de tensão mínima, né? A gente vai ter uma tensão mínima, a gente vai ter um valor mínimo dela e um valor máximo aceitável. Aí existe uma região que está desenhado aqui num tom meio rosado, que é uma região não permitida, uma região de inação.
qualquer valor de tensão que estiver nessa região não é aceitável. O seu sistema ele não vai ler, ele não vai saber interpretar o que está acontecendo aqui. E o que tiver dentro dessa outra região, que seria dentro de um intervalo máximo de tensão, vai ser o nosso nível lógico 1, né, nível lógico alto, ou nível de tensão alto. Né? No caso, né, do mundo dos circuitos digitais, essas tais portas lógicas que a gente vai ver semana que vem, eles são o que a gente chama de circuito integrado. Né? Vocês já ouviram falar nisso? Circuito integrado? Já ouvi. Já ouviu? Eles são uma coisa desse formato aqui, ó. Desenhar aqui. Eles normalmente, alguns são em formato retangular, outros num formato quadrado. Mas a ideia, né, é uma estrutura desse tipo, eles costumam ter um chanfro aqui, e aí eles são cheios de pernas aqui. Então, opa, vai aqui. O que ele não está escrevendo aqui? Eu vou trocar aqui o aplicativo aqui, pessoal. Peço desculpas. Problemas técnicos. Isso agora vai. Então, vamos lá. Então, aqui, retangular, um chanfro. Normalmente, eles têm uma numeração aqui para se referir à fabricação deles, número de série, algumas coisas. E aí, eles têm as perninhas deles aqui para a gente conectar lá no protoboard, né? Ou para soldar na placa de circuito impresso. Então, é alguma coisa desse tipo aqui. E aí, existem duas tecnologias principais. Uma é a CMOS e a outra é TTL. São as duas mais utilizadas, né, para esses circuitos. Né? Na graduação, eu usei mais o TTL. Né? Não me recordo de ter mexido com CMOS nas minhas primeiras disciplinas de circuitos digitais. Né? Eu me lembro bem de ter usado o padrão TTL. Tá? Mas tem alguma diferença da gente usar tecnologia CMOS ou a TTL? Tem. Existe diferença, mas é mais na aplicação, né, na hora de você colocar o circuito para funcionar. Como assim, Lucas? No caso do circuito CMOS, o nível alto dele, ou seja, essa região aqui, ele vai de 2 a 3,3 volts. Então, seria aqui 2 e aqui 3,3 volts. Ao passo que no nível baixo, ele vai de 0 até 0,3
0,8 volts. Ou seja, qualquer valor de tensão qualquer valor de tensão maior do que 0,8 e menor do que 2, o circuito ele não vai saber interpretar, né? Ele não vai entender o que está acontecendo ali, né? Agora, com relação ao circuito TTL, o valor é 5 volts, né? Quando a gente usa a tecnologia TTL. Essa é a principal diferença entre você usar CMOS e TTL, né? Eles são construídos para serem, para atenderem essas restrições. Aqui, né, a gente vai ver, né, na aula da semana que vem, eu vou mostrar um desenho para vocês, para uma das portas lógicas, como que é a construção dela dentro do circuito integrado. Mostrar o desenho e mostrar o que é cada um desses pinos aqui, né? Ela vai ter 14, no caso, né, do exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele tem 14 pinos, né? Aí vai ter pino próprio para alimentação, vai ter um pino próprio para terra e os pinos para você fazer as interconexões ali do circuito lógico, tá bom? Vai ser bem interessante a aula que vem. Então, alguma dúvida aqui, pessoal, com essa parte? Professor do céu, como é que a gente tem dúvida numa coisa que você não sabe o que que é? O que Professor, eu vou falar uma coisa, na hora que eu for fazer a atividade, aí vai surgir um monte de dúvida, eu vou me arrepender porque eu não sabia o que perguntar na hora que você estava explicando. Aí não tem ninguém para me ajudar. Mas podem ficar tranquilos que essa parte aqui não vai ser cobrada na atividade, tá? Isso daqui é mais uma parte instrutiva do início do curso de circuitos digitais, né? Isso daqui é uma parte importante, né, que tem que ser falada, mesmo que a gente não tenha uma aula de laboratório para a gente ir lá montar no protoboard o circuito e ver funcionar, eu vou mostrar funcionando aqui para vocês, via simulador. E aí, isso daqui vai ficar claro para vocês. Né? Vai ficar. Vai. Desculpa, não entendi. Bom, então, pessoal. Uma pergunta. Oi, pode Professor, falar. Essa tecnologia CMOS e a TTL, qual é a mais eficiente? Tem alguma Desculpa, repete. Eu entendi você falar CMOS, TTL. Isso, no caso, qual delas seria mais eficiente na Então, função do circuito integrado? na verdade, a, a ideia não seria nem qual é o mais eficiente, né? Porque as duas são muito boas, né? A O minha que vai pergunta, a minha depender, pergunta foi exatamente essa questão da tensão, né? O isso, TTL tem uma tensão maior, um valor maior. Então, a minha dúvida foi exatamente nessa questão. é só isso. Eu, assim, ao meu ver, a única diferença dos dois é essa tensão de alimentação deles, Nossa, né? Porque os dois são igualmente bons, né? Porque, por exemplo, existe uma coisa que se chama FPGA. Né? Vocês não precisam se preocupar em saber o que significa essa sigla. Mas é uma tecnologia, né? Você programa essas coisas chamadas FPGAs. E existem várias empresas que fabricam. Dentre elas, você tem a Texas Instruments, vocês têm a Xilinx, que se escreve Xilinx, acho que é Xilinx,
que é assim, se eu não me engano é assim que escreve. E você tem também a placa da Altera também, né? Xilinx, Altera e tem também a da Texas. Texas Instruments. A Texas, a empresa Texas é muito boa, né? Uma das coisas mais interessantes deles, por exemplo, é uma calculadora alfanumérica que eles fazem. Maravilhosa. Mas, em termos de FPGA, mesmo a deles sendo boa, a da Xilinx e a da Altera superam, né? Elas são um pouco mais famosas, né, do que a da Texas, mas mesmo assim ainda a da Xilinx vende um pouco mais, Uhum. né? Mas são todas igualmente boas, são bem feitas, bem construídas. Só que aí o que entra é o nome, né? E aí a da Xilinx acaba saindo na frente. Agora, com respeito aqui às portas lógicas, tanto o CMOS quanto o TTL vai te atender bem. Mas, assim, pelo menos da experiência que eu tive na faculdade, a TTL foi a que a gente utilizou, né? Foi que a gente acabou empregando mais, tá bom? Esse gráfico também é uma coisa que eu fiquei curioso para saber. Ele é dessa forma mesmo, barras horizontais, ou ele pode ser entendido como uma reta 45 É, graus aqui? você pode entender o gráfico, uma forma de você alimentar o circuito é usando um sinal que a gente chama de onda quadrada, Certo. tá? Ele é alguma coisa desse tipo aqui, Nossa. tá? Isso aqui é uma onda quadrada. Aí vamos supor que a gente está trabalhando com a tecnologia TTL. Aqui vai ser 5 volts e aqui vai ser 0 volt. Essa transição que ocorre aqui, ela não é medida, né? Porque é uma transição rápida que está acontecendo. Ele está no 5 vai para o 0. Ele está no 0, vai para o 5. E assim sucessivamente. Agora, se a gente estiver trabalhando com outro tipo de onda, estiver trabalhando com uma onda senoidal, por exemplo, alguma coisa assim, aí a excursão que a gente está fazendo aqui pelo sinal vai passar por isso daqui. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com a CMOS, aqui o máximo vai ser 3,3, aqui o mínimo vai ser menos 3,3. Aqui no meio, 0 volt. Então, conforme a gente for excursionando o sinal, a gente vai passar por tudo isso daqui. Quando a gente tiver em qualquer valor de tensão entre 2 e 3,3, o circuito vai entender como um nível lógico alto. Aí você começou a andar aqui. Você está transitando entre 2 e 0,8, ele não vai saber o que fazer. Quando você estiver transitando entre o 0,8 e o 0, ele vai entender como nível lógico baixo. Nesse caso, então, esse primeiro gráfico de cima ele é mais, diria, é mais contínuo, né? Não sei se Esse daqui é normalmente o que a gente usa no laboratório. porque aqui tem muita quebra nesse de baixo, né? Uhum. Uhum. É o que a gente utiliza, tanto que nas simulações que eu vou mostrar para vocês, eu utilizo essa forma de onda aqui. É uma onda quadrada que eu passo para vocês, para alimentar o circuito.
Ótimo. Tudo Obrigado. bem? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Tudo bem, então. Vamos continuar aqui. Então, qualquer dispositivo que tenha apenas dois estados, a gente poderia enxergar como sendo um sistema digital. Como assim? Chave eletrônica. O que é uma chave eletrônica? É o componente chamado de diodo, transistor, entre outros, eles são considerados como uma chave, né? Eles estão em estado de condução ou em estado de corte. Em outras palavras, dizer que está em estado de condução é como se ele fosse uma chave fechada. Ele está deixando passar corrente elétrica. Se ele está em estado de corte, ele funciona como uma chave aberta. Não está passando absolutamente nada. A lâmpada está acesa ou apagada. Né? O diodo que eu acabei de falar está em estado de condução ou estado de corte. Né? Vantagens de se trabalhar com representação digital. Né? Como eu mencionei agora há pouco, né? O ferramental teórico que vocês vão aprender para navegar por esse mundo, né, para vocês compreenderem melhor o mundo digital, vocês vão aprender em disciplinas como sinais e sistemas e processamento digital de sinais. É nessas matérias que vocês vão ver toda a matemática por trás de itens como esses daqui. Então, maior eficiência na transmissão e no processamento do sinal, maior capacidade de armazenamento de informação, precisão e robustez no que se refere a ruído. Então, por exemplo, a TV digital, né? O sinal da TV digital, ele é menos suscetível a ruído do que o sinal analógico, né? Justamente por conta da sua robustez frente a ruído. O que seria um ruído, por exemplo? Tá? Vou usar um exemplo bem simples. Quando vocês estão andando de carro, aqui em Cuiabá tem bastante rua com paralelepípedo, ou na cidade de vocês? Não entendi, professor. Vocês costumam, quando vocês estão andando de carro, de ônibus ou moto, vocês costumam passar por rua com paralelepípedo ou com aqueles olhos de gato que dá uma trepidada no carro quando você passa? Minha cidade, como é pequena, não. Aqui não tem essas Não, coisas. não. Então, porque isso seria uma espécie de ruído, né? Você poderia ver isso como ruído. Por quê? Porque ele está atrapalhando o movimento natural do carro, da moto ou do ônibus, né? Quando você passa por, até mesmo por uma lombada, ele não dá uma trepidada de leve e depois ele volta ao normal? Vocês já se depararam com isso? Jogar uma pedra no lago. Vocês já fizeram? Já a pedra Sim, sai cantando. Então, quando a pedra bate na água, a água começa a formar um monte de onda, não começa? E depois para. Isso. Isso que vocês fizeram é um ruído. A água estava lá quietinha, estava lá parada na dela. Vocês foram lá e jogaram a pedra.
vocês perturbaram o sistema, gerando aquelas ondas, e aí, como vocês pararam de jogar, você parou de perturbar o sistema, ele foi entrando em equilíbrio de novo. Aí a água entrou em repouso de novo, ela parou, ficou quietinha. Tudo bem? Ô, professor, Oi. aquela trepidação também que tem na estrada, geralmente próximo à curva, também também não é? É um ruído. O ruído é qualquer coisa externa que está atrapalhando o bom funcionamento do sistema. Esse sistema pode ser o carro, pode ser qualquer veículo, pode ser um circuito, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, por exemplo, em física, né, a força de atrito, né, num determinado Exatamente. sistema, ou a força de atrito seria um tipo, né, como você chama agora de ruído, né? É um ruído que está sendo imposto ao sistema e o sistema tem que tentar voltar ao normal, né? Então, no caso do sinal de TV, o ruído poderia ser qualquer coisa na atmosfera que atrapalhe a propagação desse sinal, que interfira nele, né, que provoque alguma interferência nele. Por exemplo, eu não sei se vocês já passaram por isso, de você está assistindo TV e alguém vai lá e acende o fogão. Já aconteceu de fazerem isso e dar um chuvisco na tela da TV? Já. Já? Isso também é um tipo de ruído. É o que a gente chama de ruído impulsivo. Liquidificador também, quando liga. Uhum. É um outro tipo de ruído que acontece. Você, ao ligar ele, outras formas de onda acabam surgindo ali na rede elétrica, elas vão se somando, vão para a TV, e aí ela dá aqueles chuviscos na tela, por conta disso. Tudo bem? É um outro tipo de ruído. Hoje alguns equipamentos, professor, já tem filtros nele para Uhum. justamente para eliminar esses ruídos aí. Uns diodos de bypass para poder eliminar esses ruídos nas placas. Exatamente. Aí tem lá dependendo também, pode ser um próprio filtro digital, né, que você monta para tentar diminuir na influência dele na sua imagem. Mas é exatamente isso que você falou. Perfeito. Tranquilo, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a transmissão de dados, ela pode ser realizada de duas formas, que são a forma serial e a forma paralela. O formato serial, ele é feito bit a bit, né, apenas uma linha de transmissão, que é esse primeiro desenho aqui. Então, vejam que a gente tem aqui aquela forma de onda quadrada que eu falei, né? Que no nível de tensão alto é o nível lógico alto, né, o nível lógico 1. O nível de tensão baixo é o nível lógico 0, e assim por diante. Na forma paralela, é por bloco de bits. O número de linhas de transmissão é igual à quantidade de bits que você está querendo mandar pelos blocos. Seria esse outro desenho aqui, né, a transmissão paralela. Então, aqui no caso, em cada linha, você está mandando um bit, né? Vejam que é a mesma sequência de bits que a gente está querendo mandar aqui, a gente está querendo enviar por aqui também. Muito bem. Então, vamos então agora entrar para a parte que interessa da matéria.
que é o sistema de numeração. Então, o primeiro que a gente vai ver, que é o que nos é mais familiar, que é o sistema decimal, né? Então, vamos olhar aqui. Como que funciona a contagem decimal? Hein, pessoal? A gente tem o número 0, 1, 2, 3, vai até o 9. Vocês concordam comigo que aqui dentro a gente tem 10 números, correto? Isso. Certo? E aí, como que a gente faz para ir para o próximo? A gente chegou aqui no 9. Como que a gente vai para o próximo número? A gente volta para o 0, né? O 0 aqui à nossa direita, e coloca o 1 à esquerda, que a gente convencionou chamar de 10. Sim ou não? Né? A gente foi 0, 1, 2, 3 até chegar no 9. Aí o próximo, a gente está novamente, a gente está indo daqui para cá, a gente acrescentou 1, daqui para cá acrescentou 1 e assim por diante, né? Até chegar aqui, certo? Aí, para a gente sair daqui do 9 e ir para o 10, é a mesma coisa. A gente acrescentou 1. Só que esse acrescentar 1, no fundo, o que a gente está fazendo é a gente volta para o 0 e coloca o número 1 à esquerda. Aí o próximo número, acrescentamos mais 1. A gente vai para o 11, acrescenta mais 1, a gente vai para o 12. Vamos assim sucessivamente até chegar no 19. Certo? E aí para o próximo, a gente acrescentou mais 1, aí é 2 e 0. E assim vai, sucessivamente. Certo? Assim é construído o número decimal que a gente conhece, né, que a gente usa no nosso dia a dia. Bom, então depois aqui do 19, né, a gente vem aqui para o 20, daí vai 21, 22, até chegar no 29, e aí vai indo sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Aqui não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, certo? Bem. Então agora a gente vai ver o sistema de numeração binário. Então o sistema binário, ele é caracterizado por ter apenas esses dois caras, né, o 0 e 1. Utilizando a mesma ideia que a gente fez para o decimal, então, vamos virar, a gente vem aqui para o binário. Então, é 0 e 1. Quem que é o próximo? Usando uma lógica semelhante à que a gente fez aqui. Na sequência fica 0, 1 de novo ou 1 ou 0? Então, foi em primeiro o 0, depois o 1. Aí qual que é o próximo número? 0? Não. Não teria que ser 1? Desculpa, não entendi. Teria que ser 1? Vai ser 1, 0. O próximo. Usando a mesma lógica que a gente empregou aqui. Quando a gente chegou aqui no 9, a gente somou 1 no 9.
e virou 10. Mas o 10 não é a mesma coisa que a gente pegar e falar assim, é 0 e 1. Não é? Porque olha só, vamos olhar essa sequência aqui de outro jeito. Não seria, por exemplo, 00, 01, 02, sucessivamente até chegar no 09? Sim ou não? Sim, Aí, como a gente esgotou a base 10, o número que vem depois do 9 é o zero, volta para o 0, só que daí a gente precisa acrescentar 1 à esquerda. Por isso que a gente chama de 10. Aí vai o 10, o 11, o 12, até chegar no 19. Aí, de novo, a gente chegou no último, até o 19. Aí o próximo número é 0 e acrescenta 1 na esquerda, que vira o 20. Não é assim que a gente trabalha na numeração decimal? sim. Usando a mesma ideia aqui para o binário. Se eu tenho 0, 1, se eu tenho 0, depois eu tenho 1, o próximo número é 0. Certo? Sim. E o próximo número? 0 e 1. Não, depois do 0. Eu vou acrescentar 1 aqui. Ele continua 2, 2. Fica 1. Porque eu acrescentei 1 daqui para cá, acrescentei 1 daqui para cá. Acrescento 1 daqui para cá de novo. Estou com 1. E prestem bem atenção. Eu não estou dizendo nem 10, nem 11. Eu estou dizendo 0, 1. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Sim. Sim? Agora, qual que é o próximo número da sequência? Com base no que a gente fez aqui. Vai ser sempre assim, professor? Essa sequência? É. Olha só, eu comecei com o primeiro número da base binária é 0. O próximo número é 1. O próximo número é 0. Depois do 0, eu vou para o 1. Então, pela lógica, agora é 00. Quase. Tá faltando um número aí. Então é 001? Isso. Então vai ficar. 3 sequência agora, no caso? Não. Peraí, desculpa. Me confundi aqui. Depois do 0, do 1, a gente vai para o 100. Ah, o 1 vem na frente, daí depois que vem os 2 0. Isso. Aí depois é o 101, 110, o próximo 1 e 1. E assim por diante. Que é o que eu fiz aqui, ó. Olha só. A gente está aqui no 0, o próximo número é 1. Depois do 1, a gente vai para o 10. Do 10 vai para o 11, para o 100 e assim sucessivamente. Tudo bem? Professor, pelo que eu entendi aí, a sequência de 0, então, é só a primeira. O resto nunca começa com 0. Não. Você vai estar o 0 e vai para o 1. Aí o próximo número da sequência do binário é 10.
Porque ao você acrescentar o número 1 aqui, você vai para como você só tem 2 números na base binária, o próximo número você tem que pôr o 0 e o 1 à esquerda. Aí você acrescenta um aqui, você vai para o 11. Acrescentar 1 ao 11, não, perdão. Acrescentando 1 no 1 ao 1, você vai para 1, 0, 0. E assim sucessivamente. É essa sequência aqui, no binário. Tá bom? Beleza, professor. Beleza? Qualquer coisa, amanhã a gente tem atendimento de tutoria, mas se vocês quiserem, apareçam lá para tirarem dúvidas, né? Para tentar esclarecer qualquer coisa, tá bom? Se vocês preferirem treinar em primeiro para depois perguntar, tá bom? Então, eu até deixei aqui como essa observação aqui, importante. Esse número 111 na base 2 não se diz 111 na base 2, mas sim 111 na base 2. Tudo bem? Isso daqui é extremamente importante. Tá bom? Essa nomenclatura. Bom, agora a gente vai para a próxima base. É chamada de base octal. A base octal, vira aqui, deixa eu mudar de cor, então azul aqui. A base octal, ela vai ter 8 números. Então, ela vai ser 0, 1, 2, 3, vai assim até o número 7. Tudo bem? Usando a mesma lógica do decimal e do binário, qual que é o próximo número aqui? Hein, pessoal? A gente está fazendo a contagem. 0, 1, paramos aqui no 7. É o último número da base octal. Começa com 1, 0. Perfeito. 1, 0. Próximo número? 1, 2, 3. Vamos assim, sucessivamente, perfeito, até chegar no 17. Ou no 7, se vocês preferirem. Aí, qual que é o próximo número? Próxima sequência, de 8. Então, professor, ó, pela lógica, se ele começaria no 2, mas na apostila ele tá com um 8, aí eu não entendi. Tá como um 8 na apostila? É, na Deixa eu sequência, olhar né? aqui, peraí. Ah, não, tá certo. Ele continua ali, ele vai pro 2, 1, tá certo. Isso. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Então, vai aqui pro 2, 0, 2, 1, vai assim até o 2, 7, e vai indo assim. Vai sempre nessa batida. Tudo bem? Sim. Beleza? Então, aqui no material, né, eu falo basicamente as mesmas coisas aqui, eu só paro nessa sequência aqui, tá? Bom, a próxima base e última que a gente vai ver é a que nós chamamos de hexadecimal. A hexadecimal, ela tem 16 números, tá bom? Só que ela tem um detalhe.
Ela funciona da seguinte forma: 0, 1, 2, vamos indo aqui até chegar no 9. Aí, quando a gente chegar no 9, ao invés da gente ir para o 10, a gente vai para o A. Depois vai para o B, para o C, D, E e F. E essa é a base hexadecimal. Ela vai do 0 até o F, né? Se vocês quiserem contar depois, vocês vão ver que tem 16 números aqui. Aí, meus caros, obedecendo a mesma lógica, qual que é o próximo número? 0. 0. 0, aí 1, vai indo assim até chegar no 1F. Depois do 1F, vai para o 2,0 e vai indo assim. Aí vamos supor que ele foi indo, aí ele chegou no FF. Aí o próximo número é 100, o próximo, né? Seria alguma coisa assim. Tudo bem? Então aqui, ó, o material, eu falo aqui da contagem hexadecimal, né? 1, eu mostro aqui a sequência toda, né? 1A, 1B, 1C até chegar no 1F. Aí eu coloquei o seguinte: notem que qualquer que seja a base escolhida, assim que nós atingimos o último número, F, por exemplo, né, no caso aqui da contagem hexadecimal, para obter o próximo número, basta acrescentar 1 à esquerda e recomeçar o processo. Então, é basicamente o que a gente fez aqui no decimal, o que a gente fez aqui no binário, no octal e aqui no hexa. É exatamente isso, né? Se vocês quiserem inventar uma base, a ideia vai ser a mesma. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida nessa primeira parte? Bem, então vamos prosseguir aqui. Então, a gente vai ver uma coisa aqui interessante, que é chamada de contagem. Então, considerem um número de n dígitos, representado numa base B, que pode ser a binária, a octal, a decimal ou a hexadecimal. Assim, para a base B, podemos contar d elevado a n números diferentes. Então, por exemplo, vamos considerar que a gente está na base decimal, então b é igual a 10, e vamos considerar que a gente está trabalhando com 2 dígitos. Tudo bem? Quanto que seria b elevado a n? Né? Ou seja, quanto que seria 10 elevado ao quadrado? Não seria 100? Isso quer dizer que a gente pode contar 100 números diferentes pensando na base 10 com 2 dígitos. Faz todo sentido, né? Concordam comigo?
Se a gente pensar no n igual a 1, 10 elevado à primeira é o próprio 10. Então, a gente está contando do 0 até o 9. Se a gente estiver pensando se a gente estiver pensando na base binária, também com 2 dígitos. Nesse caso, a gente vai ficar com 2 elevado ao quadrado, que é 4. A gente consegue contar 4 números diferentes. De fato, né? Ó, vamos voltar aqui, ó, no binário. Deixa eu apagar aqui, ó. Né, com 2, ele termina aqui. Né, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Muito bem. Então, a gente consegue contar b elevado a n números diferentes, onde b é o número da base, é o valor da base, melhor dizendo, e n é o número de dígitos que a gente está trabalhando. Agora, se o nosso interesse for saber qual é o maior número que a gente consegue contar, a conta é essa daqui, b elevado a n menos 1. Então, ó, vamos voltar para o nosso primeiro exemplo aqui. Base 10 com 2 dígitos. A gente já sabe que o b elevado a n vai dar 1, vai dar 100. 100 menos 1 vai dar 99, que é exatamente o número que a gente contou. E detalhe, esse número b elevado a n menos 1, ele vai sempre representar o número no formato decimal. Então, por exemplo, vamos pegar o caso em que a base é a binária e 2 dígitos. O b elevado a n menos 1, ele vai ser 4 menos 1, que é igual a 3. Daqui a pouco, a gente vai aprender que esse número daqui, ele equivale ao número 3 no formato decimal. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Aí não, perdão. Tava marcando o lugar certo. Tava olhando para o número certo, marquei ele errado, desculpa. É nesse daqui. Esse número aqui. Esse número aqui, ele equivale ao número 3 decimal. Tá bom? Depois a gente vai ver por quê. Qual é a conta que a gente faz? Então, pessoal, olha só. Alguns exemplos interessantes aqui, ó. Qual o maior valor decimal que podemos contar com 10 dígitos, então n é igual a 10, na base binária? Então, olha só, vai ser 2 elevado a 10 menos 1. 2 elevado a 10 dá 1024. Menos 1 dá 1023, na base 10. Então, pensando no equivalente na base 10, a gente consegue contar até esse número aqui. Pensando num número agora de 3 dígitos na base 10, a gente consegue contar até o 999, né? Que é 10 ao cubo, que é 1000, menos 1. Tudo bem? Tá tranquilo aqui, pessoal? Agora, vamos pensar em 3 dígitos na base 16. Vai dar
o 16 ao cubo, menos 1, que é 4.095 na base 10. E, por fim, pensando em 4 dígitos na base 8, né, na base octal, a gente vai ter 8 elevado a 4, menos 1, que vai dar também 4.095 na base 10. Então, olha só que interessante. Se a gente está pensando na base 16 com 3 dígitos, a gente acaba contando no final o mesmo número que se a gente estiver pensando na base 8 com 4 dígitos. Muito bem. Então, uma coisa aqui que é importante quando a gente está falando em números binários, em números digitais. Desculpa. O dígito com maior potência da base é denominado MSD, ou, na sigla em inglês, Most Significant Digit, ou dígito de maior significância. Já o dígito com menor potência da base é denominado LSD, ou Least Significant Digit, né, o dígito de menor significância. Assim, se a gente estiver pensando neste número binário, né, nesse número na base 2, o MSB dele é esse cara daqui, e o LSD, opa, eu pus errado aqui, era para ser MSD aqui, pus MSB. Mas é isso, né? Esse daqui é o dígito de maior significância e esse é o dígito de menor significância, tá bom? Isso é algo que é importante no mundo digital. Bom, no sistema binário, a gente costuma se deparar com esses caras aqui. Uma sequência de 8 bits, ela é chamada de um byte. Uma sequência de 4 bits é chamada de um nibble. Esse daqui não é tão... A gente não costuma falar muito em nibble, né? A estrutura natural é a gente usar o termo byte, né? O nibble está nos livros, né, de circuitos digitais, mas não é algo que a gente empregue, tá bom? Palavra é um conjunto de bits que representa uma certa informação, né? Então, 64 bits, por exemplo, equivale a 8 bytes, por exemplo. A gente pode fazer essa comparação. Bom, agora a parte importante da aula, que é a parte de conversão, né? Então, isso daqui vai estar na nossa atividade, né, que vocês vão ter que fazer, e também vai ser cobrado em prova, essas conversões aqui. Então, olha só. A gente vai ver, em primeiro, como converter um número binário para decimal. Então, o primeiro que a gente vai ver é esse daqui. 110111. Como que a gente vai converter esse cara para base binária? Para base decimal, perdão. Então, me acompanhem aqui. O que a gente faz? A gente vai pegar cada um dos dígitos que aparecem aqui e vamos contar aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Show.
eu copiar este cara daqui. Se eu consigo. Não deu certo colar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colar ele aqui. Também não. Então vamos. Deixa eu copiar ele aqui, pessoal. 11011. Então o número é 1, 1, 1101. Esse número aqui na base 2. Então, vamos lá. Esse primeiro cara daqui, a gente vai falar que é o 0, é o número, seria o 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Por que isso? Olha só, a gente vai começar da direita, da esquerda para a direita, né? A gente vai fazer essa sequência aqui. Então, a gente vai pegar 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado ao cubo, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado à primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Tudo bem até aqui? Acompanharam o raciocínio? Bom, 2 elevado a 16, 2 elevado a 4, ele é 16. 2 elevado ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4. 2 ao primeiro é o próprio 2. E 2 elevado a 0 é 1. Aí é só fazer esses produtos e executar a soma. Então aqui dá 3. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 8 dá 15. 15 mais 16, 31. Foi isso aqui, né? 011. É por causa do zero lá, professor. Multiplicação por zero lá. Ih, caramba. Selecionei o errado aqui. Ah, é verdade, eu contei a mais aqui. Dá o 27, que foi... Ô, caramba. Selecionei o errado. Então seria 16, seria o 3 aqui. 3, 19, 27. É o nosso número aqui. Aí, obrigado pelo ter falado. Qual que é o seu nome? Rodinei. Rudinei. Obrigado, Rudinei. Então, o próximo número aqui, ele é um formato com, digamos, com casa decimal, vamos dizer assim. Então, aqui é 2 elevado a 0, aqui é 2 à primeira, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. É o que está aparecendo aqui. 1 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, até chegar em 1 vezes 2 elevado a 0. Aí, com os caras que estão na parte fracionária, vamos dizer assim, a gente vai fazer, aqui é 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2 e 2 elevado a menos 3, que é o que está feito aqui. Tá bom? Então, executando essa conta, a gente vai chegar nesse número aqui no formato decimal. Então, o número 1011.101 na base 2 equivale ao número 11,625 na base decimal. Tudo bem? Agora, da base octal
para a base decimal. Da octal para decimal, eu usei como exemplo aqui o número 16 na base 8, ou o número 16 na base 8. A ideia é a mesma. Aqui é potência 0 e aqui é potência 1. Então vai ficar 1 vezes 8 elevado à primeira mais 6 vezes 8 elevado a 0. Então esse número equivale ao número 14 na base 10. Tudo bem? Agora, da base hexadecimal para decimal, a gente vai trabalhar com esse número aqui, AC na base 16. Antes da gente fazer a conversão, vamos fazer a seguinte observação aqui. Então, ó, vou pegar aqui outra cor, aqui o laranja, o amarelo, na verdade. Então, a gente está aqui o número A, B, C, D, E e F. Então, vejam, a gente fez lá 0, 1, 2 e chegamos aqui no 9. Do 9 foi para o A, certo? Então, a gente pode fazer a seguinte interpretação dessas letras aqui. O A, de certa forma, ele equivale ao 10. O B, ele equivale ao 11, 12, 13, 14 e 15. Tudo bem? Então vejam que, de fato, né, de 0 até 15 são 16 números, né, compondo a base hexadecimal. Então aqui, olhem só, para a gente converter desse cara para o decimal, o número... Deixa eu pôr aqui para carregar, pessoal, que a bateria... Pronto. Então, pessoal, olha só. A gente tem aqui o seguinte. O A, ele equivale ao 10 e o C equivale a 12. E mais. Aqui é potência 0 e aqui é potência 1. Então, vai ser 10 vezes 16 elevado à primeira mais 12 vezes 16 elevado a 0, que vai dar o número 172 na base 10. Tudo bem? Depois, pessoal, para treinar, refaçam esses daqui. Refaçam essas contas para treinar, para depois vocês fazerem a atividade. Tá bom? Ou peguem também o livro, né, na internet, no site da biblioteca, o livro de sistemas digitais, lá tem um monte de exercício, tem outros exemplos que vocês podem treinar. Isso daqui é só professor, treino. Oi. só uma pergunta. Eu estou tentando acessar a biblioteca lá, só que ela está... Eu acho que está com alguma situação, ou mudou o link lá. Será que o senhor sabe de alguma informação? Eu tentei dar uma olhada no livro lá, mas ele dá como não acessível a biblioteca. Tá, eu vou dar uma olhada, depois eu pergunto para saber em que situação que está as questões da biblioteca, e aí eu passo para vocês, tá bom? Eu aviso vocês depois. Obrigado. De nada, eu que agradeço. Bom, então aqui, a conversão de decimal para qualquer base faz uso de um método de divisões sucessivas. E utilizamos os seguintes passos. Então, a gente vai dividir o número decimal sucessivas vezes pela base B escolhida, até que o quociente da divisão se anule, né, que fique nulo.
Os restos formam um número na base desejada, observando aquela história do MSB e do LSB, tá? Então, nada melhor do que a gente fazer exemplos. Então, olha só. Esse número aqui, ele já é conhecido nosso. A gente viu lá em cima. 27 na base 10. Passá-lo para binário, olha só o que acontece. A gente vai fazer 27 dividido por 2. Vai dar 13. 13 vezes 2 vai dar 26. Para 27 sobra 1. A gente vai pegar o 13, vai dividir por 2. Vai dar 6. Sobra 1 de resto de novo. Divide o 6 por 2. Vai dar 3. Sobra 0 de resto. Divide agora o 3 por 2 de novo. Vai dar 0, vai dar 1, perdão. Vai dar 1 de resto. 1 dividido por 2 vai dar 0 e 1 de resto. Então vejam, ó. 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1. A gente chegou aqui no 0, né, como está descrito lá, né, aqui. E aí a gente constrói o número de baixo para cima. Então, 1, 1, 0, 1, 1 na base 2. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, do decimal, né, o número 72 na base 10, passar para a base octal. A gente vai dividir por 8. Né? Já que a gente está mudando para a base octal, divide por 8. Então, é 72 dividido por 8, vai dar 9, sobra resto 0. Divide por 8, vai dar 1 com resto 1. Divide por 8, vai dar 0 com resto 1. Né? 0, 1, 1, né? 0, 1, 1. E também a gente constrói de baixo para cima. 1, 1, 0. Né? 1, 1 e o 0. Vejam que eu mantive as cores, né, que eu usei, para o mais significativo e para o menos significativo, né? Para vocês verem que de fato, né, daqui para cá. Agora, o número 423 na base 10 para o hexadecimal. É dividir por 16 sucessivas vezes. Então, o 423 dividido por 16, perdão, vai dar 26, com o resto 7. Né? Tanto que se vocês fizerem 26 vezes 16 e somarem 7, vocês vão ver que vai dar o 423, tá bom? Aí vocês vão pegar o 26 e vão dividir por 16. Vai dar 1 com o resto 10. Depois vocês vão dividir 1 por 16, que vai dar 0, com o resto 1. Né? Então, construir de aqui de baixo para cima, né, é o número. Então, vejam, né, que aqui apareceu o número 10. Como a gente está na base agora hexadecimal, o 10 ele vai virar A. Né? Eu até pus aqui com cor verde, e o A que ele aparece na cor verde também, para vocês verem que eu substituí, né, o 10 pela letra A maiúsculo. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? É trabalhoso, né? Fazer essas conversões é um troço trabalhoso, é cansativo, mas não é difícil. É conta de divisão.
Beleza? Muito bem. Então, até agora, a gente viu como navegar de qualquer base para base decimal e como navegar da decimal para qualquer outra base. Agora, como que eu faço para converter entre as demais bases? Se eu quiser sair da binária para hexa ou da hexa para octal, como que eu faço isso? Né? Como que se dá essa conversão? Então, eu até pus aqui, uma pergunta natural seria, se o número decimal a ser convertido... daí aqui é da parte fracionária, né? Eu mostro aqui como fazer, né? Eu não vou cobrar essa parte de vocês em lista ou prova, depois vocês leem aqui com tranquilidade essa parte, eu fiz aqui um exemplo, tá? E deixei aqui um exemplo, um exercício aqui para vocês fazerem, né? Para vocês mostrarem daqui para cá. Bom? Então, o tipo de conversão que a gente vai fazer agora, a gente vai converter o número binário para hexadecimal. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai agrupar, a gente vai fazer grupos de 4 bits para converter de binário para hexa. Como assim, Lucas? A gente tem esse big número aqui, na base binária. 1, 0, 0, 1, 0, 1, tal, 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 até chegar em 0, 1, 0, 1. Então, eu já escrevi ele aqui, eu já quebrei ele em 4 grupos de 4 bits, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai converter grupo a grupo para hexadecimal. Então, esse cara aqui, ele equivale ao número 9 na base 10, que passando para hexadecimal continua sendo 9. Esse cara daqui, ele equivale ao 7, que está aqui. Esse maluco aqui, ele equivale ao 11, que é o B em hexadecimal. E, por fim, esse cara daqui equivale ao número 5, que está bem aqui. Tudo bem? É fazer conversão grupo a grupo. Agora, se quiser fazer o caminho contrário, sair do hexadecimal e ir para o binário, mesma coisa. Eu tenho um número aqui, 4C na base 16. Eu vou pegar o primeiro número hexadecimal e vou converter para o seu equivalente binário, que é 0100. O C, ele é o número 12 na base hexadecimal. Convertendo ele é esse número aqui, 1100. Porque olha só, aqui é potência 0, potência 1, potência 2, potência 3. É 2 ao cubo mais 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 8 mais 4, que é 12. E 12 é a letra C na hexadecimal. Tudo bem? Vocês acompanharam o raciocínio? Né? Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Esse cara daqui é o número 12 na base decimal, que equivale à letra C na base hexadecimal. Tudo bem? Bom, próxima conversão. Para a base octal, a ideia ela é análoga à do hexa. O que vai acontecer?
a gente vai fazer agrupamentos de 3. Só que ao fazer agrupamentos de 3, a gente vai ter o 2 elevado... Ah, até um detalhe que eu esqueci de falar aqui, pessoal. Peço desculpas. A gente fazendo agrupamentos D4, o que vai acontecer? 2 elevado a 4, quanto que é? 16. 2 elevado a 4 menos 1 é 15. Por isso que a gente faz o agrupamento de 4 em 4 para converter entre binário e hexa. Para fazer no octal, a gente faz agrupamento de 3, que é, a gente consegue contar até o número 7, que está relacionado à base octal, né, do 0 ao 7, que são 8 números. Tá bom? Então, aqui, ó, convertendo do binário para o octal, esse número aqui, 100011111, na base 2, para octal. Esse maluco daqui é o número 4, que está aqui. Esse maluco daqui equivale ao número 3, que está aqui. E esse daqui equivale ao 7, que está aqui. Tudo bem? Vamos para o próximo. Sair do octal para o binário. Então, a gente está com o número 732 na base 8 e quer converter para o binário. Mesma coisa. O número 7, ele vai ser convertido no binário para o número de 3 dígitos. Então, está aqui 111. O 3, 011. E o 2 para 010. Certo? Bom, para encerrar, existe uma coisa, né, na parte da numeração que se chama código BCD, né? O código BCD, ele é usado para codificar, a ideia, né, de codificar significa transformar um conjunto de símbolos conhecidos em código. Basicamente é isso. No código BCD, né, que a sigla é Binary Coded Decimal, que significa decimal codificado em binário. Cada dígito decimal, ele é representado por seu equivalente em binário, sendo necessários 4 bits para cada dígito decimal, de 0 na base 10 até o 9 na base 10. Ou seja, né, o 0 na base 10 no BCD ele é representado assim, 0, 0, 0, 0 na base 2, e o 9, 1, 0, 0, 1 na base 2. A ideia de criar um ambiente mais amigável, tendo em vista a nossa familiaridade com números decimais. Observem que com 4 bits, podemos representar valores decimais de 0 até 2 elevado a 4 menos 1 na base 10. 2 elevado a 4, quanto que é? É 16, menos 1 dá 15, que é o que está aqui. Então, olha só. O número 1010 na base 2 equivale ao número 10 na base decimal. O número 1011 equivale ao 11, assim sucessivamente, até a gente chegar no 1111, que equivale ao número 15, né, que é o que a gente discutiu aqui. Esses números, eles não existem
na codificação BCD. Olha só. Vamos considerar o número decimal 137, na base 10. Qual a sua representação em binário e em BCD? Em binário, é esse cara daqui. Eu vou deixar para vocês como dever de casa, para vocês treinarem, vocês transformarem desse cara para esse. E depois, se vocês quiserem fazer a volta, também é um exercício interessante. Mas olhem só. O número 1, codificado em BCD, ele vai ser 0001. O número 3, ele vai ser 0011. E o número 7, 0, 1, 1 e 1. Olhem só. Vocês devem ter ficado com dúvida. Por que, né, que esses números aqui eles não existem na codificação BCD? Então, olha só. A gente não está querendo codificar, está querendo fazer decimal codificado em binário? O decimal, a contagem dele vai de 0 até 9. Não passa disso. Chegou aqui e pronto. E aí, o número 9, ele é codificado, né, ele é escrito com 4 dígitos. Só que a gente não pode ultrapassar isso. A gente não tem como. Deixa eu ver de um jeito simples para explicar para vocês. Para que não embaralhe com outras. Para que não embaralhe com outras coisas e acabe atrapalhando o entendimento de vocês. Porque já foi difícil até aqui, não foi? Olha só. A gente pode, com quatro dígitos, na base binária, a gente consegue contar até o número 15, que seria esse cara daqui. Isso daqui é possível. Só que a ideia, né, da codificação BCD é a gente olhar para cada número na base decimal, né, do 0 até o 9, e codificar em BCD. Então, o que vai acontecer é a gente ter um número, por exemplo, desse tipo aqui, na forma decimal, por exemplo. 018, por exemplo, na base 10. Esse número aqui, a gente consegue codificar em BCD. Esse cara daqui vai ficar 0, 0, 0, 0. O 1 vai ficar 0, 0, 0, 1. O 8 vai ficar 1, 0, 0, 0. Né? Porque aqui é potência 0, potência 1, potência 2, potência 3. Então, aqui no BCD. A gente tem que olhar número a número para codificar para o BCD. É como quando a gente fez a conversão aqui, pessoal, por exemplo, do hexadecimal para o binário. A gente não olhava número a número e fazia não convertia para o seu binário equivalente com 4 dígitos. E coisa análoga a gente não fez aqui por octal.
Só que ao invés de usar 4, a gente usava 3. A gente não olhava número a número aqui para montar o seu equivalente binário. A mesma coisa é aqui, né? O número decimal que a gente vai olhar, como aqui no nosso exemplo, é o número 137. Só que a gente não vai pegar o número todo e transformar ele no BCD. A gente vai olhar dígito a dígito e vai converter ele. Tanto que prestem bem atenção na diferença que dá na formulação binária e na BCD. É o mesmo número. Aqui continua sendo 137 e aqui também. Só que aqui ele está escrito na forma binária padrão, no formato binário padrão, perdão, e aqui está na formulação BCD. Mas eles continuam sendo a mesma coisa. Tá? Para hoje, pessoal, era isso que estava programado. Espero não ter entediado demais vocês, ter cansado muito, tá? Mas é a primeira aula, né? A gente vai tentando ajustar aí os ponteiros, tá? Na próxima aula, eu acho que a gente vai conseguir fazer algo mais interessante, porque vai ter simulação, vocês vão ver coisa funcionando. Aí eu acho que vai deixar vocês mais à vontade, tá bom? Vocês lembraram de registrar presença? Sim? Então, pessoal, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Não vai ser nesse formato que vai aparecer para vocês a atividade, vai aparecer de outro jeito, tá? Mas são esses os exercícios que vai aparecer lá para vocês fazerem depois, tá bom? Os exercícios de conversão, tá? O que eu... Professor, Oi, pode falar. só rapidinho. Pode falar. Não, eu só ia comentar que na apostila tá para a gente fazer exercício 1 e 2 do livro, Isso. só que a gente não, no material, eu não como a gente não conseguiu acesso, Uhum. eu não consegui dar uma olhada. Só para... Bom, deixa eu fazer o seguinte, como a gente já encerrou a aula, eu vou parar de gravar aqui. Só um minuto. Então, pessoal, uma boa semana de estudos para vocês. Até semana que vem.